Jesus tinha passado pelo templo e Jesus tinha encontrado no pátio do templo mercenários vendendo, todos ali estavam negociando, os mercadores. E Jesus então começa a expulsar todos os mercadores que estavam na frente do templo. Estavam ali vendendo vasos, pombas, tudo que era necessário para um ritual se vendia na porta do templo. E Jesus, vendo aquilo, Jesus ficou indignado. E Jesus disse: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós o tendes feito covil de ladrões. Jesus repreende a todos aqueles mercadores que ali estavam, e isso trouxe ira aos fariseus, aos anciões, aos que ali estavam naquele templo. E Jesus vai juntamente com os seus discípulos e diz que ele, passando pela manhã, eles viram que tinha uma figueira, passando ali, viram que tinha uma figueira, e Jesus foi procurar fruto naquela figueira, e não encontrando fruto, sendo uma figueira frondosa, ele amaldiçoou aquela figueira. E quando eles estão retornando da sua passagem, eles estão voltando, os discípulos dizem: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. E Pedro, lembrando, lhe disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Jesus, ele sai de uma situação que ele encontra no templo, onde há os mercadores, onde estavam lá vendendo, e ele dá uma palavra para todos aqueles lá: olha, esta casa, ela será conhecida em todas as nações por casa de oração. Não uma casa de mercadoria, de negociatas, mas casa de oração. Mas vós tendes feito covil de ladrões e salteadores. Jesus estava indignado não com a figueira, mas com o templo, com a religiosidade, com aquilo que muitas vezes nós pensamos: eu preciso fazer isto para agradar a Deus. Quantas vezes nós somos levados pela religiosidade e começamos a ser uma árvore frondosa, mas não temos frutos. Apenas somos uma árvore frondosa, mas quando se procura fruto, não tem fruto. A figueira apenas representava aquele templo, um templo bonito, onde vinham pessoas de todas as tribos, mas chegavam ali e estavam fazendo daquilo um covil de salteadores. Quantas vezes nós pensamos que ir à igreja é para negociar? Quantas vezes pensamos que a igreja, ela é para negociar o meu desejo, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu necessito? Jesus, ele dá uma palavra: este lugar será conhecido como casa de oração, como um lugar que se fala com Deus. O que é oração? É falar com Deus. É um lugar que nós nos reunimos para ouvir Deus falar e falar com Deus. Mas ali estavam os escribas, os fariseus, os anciões, e eles se agradavam daquela situação, do pouco conhecimento do povo. Hoje o povo erra, o povo sofre por falta de conhecimento. Por que o povo sofre? Por falta de conhecimento. Dói ouvir que nosso país está mergulhado numa idolatria, vai atrás de objetos, vai atrás de trocas, e não conhece o Deus verdadeiro.
Nós não conhecemos o que é realmente falar com Deus. E Jesus estava então ali, naquela situação, ele se indignou. E ele vai mostrar aos seus discípulos que não adianta algo frondoso, algo bonito. É necessário dar bons frutos. E Jesus olha para aquela figueira e amaldiçoa, porque ela não tinha frutos. E Jesus então começa agora na sua volta a travar um diálogo com seus discípulos. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. O que é necessário? Ter fé em Deus, confiar em Deus, buscar em Deus, não se usar amuletos, não se deixar levar por falsos ensinamentos, mas ter uma confiança em Deus. Você tem acesso a Deus, você pode falar com Deus diretamente, você não precisa que ninguém venha te falar a Deus por você. Você tem que ter esse acesso, você tem que entrar diante do trono da graça com ousadia, falar com Deus, orar, pedir. Você vem à igreja para receber direcionamento, receber a palavra de Deus, mas esta ousadia, esta fé, ela tem que crescer no teu coração, ela tem que nascer em seu coração. E diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser. Jesus não está dizendo aqui: olha, existe alguém que vai dizer por você. A fé é sua. Você tem que desenvolver essa fé. Você tem que desenvolver essa confiança em Deus, de confiar em Deus, de ter um diálogo com Deus, de ter fé em Deus. Mas nós somos levados por mercenários a acreditar em objetos, acreditar em movimentos, e perdemos o direcionamento de ter um acesso a Deus. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele faz uma ligação entre a terra e os céus, e entre os irmãos. Nós temos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, um acesso direto ao Pai. Tudo o que pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Tudo o que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Mas a religiosidade, ela começa a nos levar: peça para fulano, peça para ciclano, e nós vamos acreditando em todas essas coisas, e vamos perdendo por falta de conhecimento. E quando Jesus então está chegando, e ele vai ensinando os seus discípulos: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las eis. E quando estiverdes orando, quando você estiver falando com Deus, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha como é profundo o perdão, como é necessário o perdão. Quando você for se dirigir a Deus e tiver algo contra alguém, libere perdão, porque você precisa ser perdoado. Da mesma maneira que você perdoa, você sabe que você será perdoado. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Muitas vezes nós pensamos: perdão eu não vou dar, eu não vou liberar. Não estou sentindo em dar o perdão. Imagina se você chega diante de Deus e diz: Deus, eu preciso de perdão. E Deus diz: eu não estou sentindo. A palavra diz: da maneira que você perdoa, você é perdoado. Como você perdoa, você é perdoado. Algo que eu acho interessante nas passagens de Jesus, é que Jesus começa a falar de outro assunto. Parece que ele saiu do assunto que ele estava. Não, tudo está dentro do mesmo contexto. Tudo está em fugir da religiosidade,
em ter fé, em libertação e em perdão. No mesmo texto, Jesus está abrangendo tudo. Olha, vire as costas para a religiosidade. Não se deixe ser escravo da religiosidade. Não se deixe enganar. Esta casa é uma casa de oração. Não é casa de negócios. Não é casa para te agradar. É uma casa para você falar com Deus. E quando você vai falar com Deus, você já tem que ir com o coração contrito, pronto a perdoar. Por que pronto a perdoar? Porque eu sou pecador. Porque eu também tenho ofensas. Porque eu também preciso de perdão. Então quando você vai conversar com o Pai, a primeira coisa que você tem que entender: se você tem algo contra alguém, libera. Porque você vai precisar que Deus te perdoe. Então Jesus está dando um ensinamento profundo. Algo que nós temos que parar, ouvir, analisar e pedir: Senhor, me ensine. E ele começa agora a ser questionado pelos religiosos. Os religiosos, eles não se conformam com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus falou, e agora eles vão ao encontro de Jesus. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo. Os principais sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele. Muitas vezes nós pensamos que Jesus não ia ao templo. Jesus ia sempre ao templo. Jesus não se deixava levar pela religiosidade e nem pelo comércio da religiosidade. Mas ele sabia que aquele lugar era um lugar de oração. A casa do meu Pai será conhecida entre as nações como casa de oração. Jesus nunca abriu mão da igreja. Jesus, ele ia ao templo, ele subia ao templo, mas ele não se deixava levar pela religiosidade. E os religiosos agora se chegam para ele. Os principais sacerdotes, os escribas, os anciões se aproximaram dele. Eles lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Eles vieram inquirir a Jesus: quem você pensa que é para agir desse jeito? Sempre que nós vamos falar a verdade, as pessoas vêm dizer: quem você pensa que é? Ainda hoje pela manhã, ministrava umas grandes verdades do que está acontecendo no mundo. A primeira coisa que a rede social mandou para mim hoje de manhã: todas as suas estrelas foram apagadas. Todos aqueles que te aplaudiam e achavam que você falava era certo, foram retirados. Sempre haverá um confronto daqueles que não aceitam a verdade. Então quando Jesus está ensinando a verdade, os religiosos eles logo se levantam e dizem: com que autoridade você fala isso? Por que você faz essas coisas? Mas Jesus, com sabedoria respondendo, disse: também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Quando João batizava, ele estava batizando com ordem dos céus ou com ordem dos homens? E eles começaram a conversar entre si. Porque os religiosos, eles não querem ser pegos nas suas mentiras. E eles então conversavam entre si. E eles diziam: olha, o batismo de João, se for dos céus, ele vai dizer: e por que vocês não creram? Se vocês sabem que o batismo que João pregou era batismo vindo dos céus, por que vocês não creram? Eles vão agora ter que responder: o batismo de João era do céu
ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não o crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era o profeta. Se falarmos que João não era um batismo dos céus, ele vai dizer: por que vocês não creram? Se falarmos que era dos homens, nós estaremos tirando a autoridade de João, porque todo o povo reconhece João como um profeta. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E não respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou também: eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Eu não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Então, Jesus estava ali para mostrar aos seus discípulos que a religiosidade, ela luta contra as coisas espirituais. Muitas vezes nós não entendemos que, ou pensamos que muitas coisas que acontecem dentro da religiosidade, Deus está de acordo, a palavra está de acordo. Não, nós temos que começar a buscar a palavra de Deus, o que realmente ela nos direciona. A mesa no templo, muitos agora poderiam se perguntar: como falaremos agora com Deus? Muitos que gostavam daquela prática, ou eram iludidos por aquela prática, quando Jesus faz todo aquele desmonte, algumas pessoas se perguntavam: como nós vamos falar com Deus agora? Como nós vamos conversar com Deus? A religiosidade, ela nos faz escravos. Nós não sabemos falar com Deus, porque buscamos na religiosidade. E muitas vezes, quando tiramos a religiosidade, as pessoas não sabem como falar com Deus. Ficam perdidas. Ah, mas eu usava isso, eu usava aquilo, eu usava tantas coisas. Se não tiver isso, como eu falo com Deus? Como eu busco Deus? Como Deus vai responder o nosso clamor? Ou como seremos libertos dos nossos opressores? Quem vai pedir por nós? Quem vai pedir por nós? Os líderes sacerdotes não haviam compreendido que a libertação que Cristo opera não é religiosa ou política. Muitas pessoas sendo libertas e se tornando escravo da religiosidade ou partidos políticos. Muitas vezes nós pensamos que nos livramos de algumas coisas, mas nos tornamos escravos de outras. A verdadeira libertação espiritual só é realizada quando confrontamos os pecados do coração. Onde nasce a libertação? A libertação não é expulsar apenas demônios. A libertação é pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos dou. Muitas vezes nós pensamos que apenas expulsar demônios traz libertação. O demônio é expulso, e se continuar no mesmo pecado, volta 7 vezes mais. Muitas vezes nós expulsamos, mas continuamos nos mesmos processos. Mágoa, rancor, ressentimento, falta de perdão. Tudo isso é porta de entrada para demônios. Como é que acontece a verdadeira libertação? Jesus estava dando aqui: quando estiverdes orando, perdoai. Se tende algumas coisas contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, quando nós não entendemos a palavra, não liberamos perdão, nós somos levados por uma religiosidade. Olha, se você fizer isso, Deus vai te abençoar.
Se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar. Nos tornamos árvores frondosas, mas os frutos não existem. Não tem frutos. Assim, o Senhor, Ele vai ensinando os seus discípulos. Jesus, primeiramente, Ele vai contrariar nossas motivações erradas e atitudes pecaminosas, para depois operar o livramento. Jesus, Ele vai tirar do nosso coração toda a dependência maligna, tudo aquilo que nós necessitamos como amuletos para servir, pensar que servimos a Deus. Para termos uma verdadeira libertação, primeiro precisamos permitir que Deus trabalhe e limpe o nosso coração. Assim fez o templo. Para restaurá-lo, precisou investir contra os que maculavam, confrontando o erro, e ali manipulando as pessoas que lá iam. As pessoas iam ao templo e eram manipuladas. Olha, se você comprar uma pomba e oferecer, você será perdoado. Se você fizer aquilo, você será perdoado. Se você fizer aquilo outro, você será perdoado. E aqueles religiosos gostavam dessa prática, porque eles lucravam com essa prática. Houve um tempo em Jerusalém que você ia para Jerusalém e você tinha que trocar o seu dinheiro pelo dinheiro do templo. Só o templo, ele mantinha o dinheiro para circular naquela região. Você podia ir com o seu dinheiro, mas tinha que ir aos cambistas, trocar o seu dinheiro e usar o dinheiro do templo. Nós não nos apercebemos que nós vamos indo no mesmo erro, sendo enganados pelos religiosos. Aqueles religiosos não eram sinceros em suas perguntas e respostas, faziam perguntas ou respondiam conforme a sua conveniência, e isso não é diferente hoje. Nós precisamos buscar a Deus, precisamos conhecer a verdade, precisamos ouvir e conhecer a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jeremias capítulo 33 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Clama a mim. Busca o conhecimento em Deus, busca na palavra de Deus, busca sabedoria em Deus, busca a palavra. Clama a mim, e responder-te-ei. O que Deus estava falando para Jeremias? Para o povo: clama a mim, busca em mim, busca a verdade, sai dessas promessas mentirosas. O que se fazia nos dias do profeta Jeremias? Os sacerdotes que enganavam o povo diziam: olha, ninguém será levado cativo, continue na vida que vocês estão levando, continue errado. Uma coisa é necessária fazer: suba ao templo, coloque as mãos no templo e diga 3 vezes: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, e vocês estarão seguros. Mentira, porque o coração do povo estava longe de Deus. O que fazem os religiosos? Eles nos levam a buscar amuletos, a pensar que se fizermos algumas atitudes, Deus nos dará a bênção. A bênção vem em obedecer a palavra de Deus. A bênção vem quando vamos pedir algo para Deus. A primeira coisa que temos que tirar do nosso coração: mágoa, rancor, ressentimento, tudo aquilo que o diabo usa
para nos jogar em uma situação de derrota. Tudo aquilo que Deus desaprova, se você não perdoar, não será perdoado. Então é necessário buscar a Deus com sabedoria, buscar a Deus com entendimento, senão nós vamos ficar anos e anos enganados, anos e anos falando aquilo que eles querem que a gente fale, levando a palavra que eles querem que a gente pregue. Eles não querem que você pregue a verdadeira palavra. Nós podemos usar a internet para pregar a palavra. Não, não é verdade. Quando você fala a palavra da verdade, você é bloqueado. Quando você usa a verdade, você é bloqueado. Sabe o que cresce na internet? Bobagens, mentiras, falsidades. Às vezes eu vejo algumas pessoas na madrugada falando: eu vou falar a tua vida, me manda um pix. E quando eu vou ver o movimento da página daquela pessoa, eu fico impressionado. 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e pessoas pedindo: ore pela minha casa, ore pela minha família. São pessoas enganadoras, mas nós não conhecemos o que é mentira e o que é verdade, porque nos deixamos levar pela religiosidade. Pedimos para qualquer um orar por nós: olha, põe a mão na minha cabeça, e não buscamos realmente a palavra de Deus. A palavra, se você crê, Jesus disse: olha, creia em Deus. O que Jesus disse? Olha, creia na minha mãe Maria. Não, Jesus disse: creia em Pedro, creia em Paulo. Não, Jesus disse: creia em Deus. Jesus não trouxe nem para si, porque naquele momento ele estava como um homem na terra. E ele diz: crê em Deus. Enquanto nós acharmos que alguém vai fazer alguma coisa por nós, nós seremos escravos. Enquanto nós pensarmos que libertação é expulsar demônios, nós seremos enganados. Libertação é limpar o coração. O Espírito de Deus não habita onde há espíritos imundos. A primeira coisa, podemos repreender um demônio, espíritos malignos, mas não deixar entrar mais. Jesus dá um ensinamento: limpando-se a casa, o coração, e a pessoa volta a fazer as mesmas coisas, aqueles demônios que saíram, voltam com mais 7, piorando o estado anterior da pessoa. Jesus não engana ninguém. Ele diz: se você continuar no engano, vai de mal a pior. Então busca a palavra, confia na palavra, creia na palavra, estude a palavra, não se deixe levar por facilidades que se passam à meia-noite, e nenhum desses é reprimido, nenhum desses é bloqueado, pode ter certeza disso, porque eles estão fazendo aquilo que eles querem, o engano. Ainda hoje pela manhã dizia: por que a Bíblia vai ser proibida? Por que a Bíblia está proibida em tantos países? Porque quem conhece a Bíblia não é enganado. Quem conhece a palavra não é enganado. Quem conhece a Bíblia, não de ler e de decorar, mas quem conhece o Espírito da palavra, não é enganado. Eu não estou dizendo para você: leia a Bíblia 10 vezes, leia a Bíblia 20 vezes, porque tem pessoas que já leram a Bíblia 300 vezes, mas não compreenderam a Bíblia. É o Espírito. Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. É algo vivo, é algo que tem vida, é algo que quando você abre, o Espírito Santo vai ministrar, ele vai falar, ele vai ensinar. Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Paulo, ele perseguia cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus.
E no dia que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. E ele agora, conhecedor da palavra, ele sai pregando. E ele vai para uma prisão em Roma. E fica lá 2 anos na prisão. Por que Paulo fica na prisão? Porque agora ele está pregando o Evangelho. Porque agora ele está pregando o Cristo vivo. Ele não está pregando mais a religiosidade. Ele agora está pregando Jesus, que liberta, que cura, que transforma, que é o Filho de Deus, e que todo judeu deve se render a Ele, porque Ele é o Messias. E ele sai agora para pregar a palavra, e ele está 2 anos em cadeia. Atos capítulo 28, do 24 em diante, diz assim, do 23 em diante: e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, as quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Alguns criam no que dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo aos nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido com os ouvidos, ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja vós, pois, notório, que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinando toda a liberdade, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O que Paulo pregava? A libertação. Pregava a palavra de Jesus. E Paulo mesmo, ele traz a lembrança da profecia de Isaías. Olha, eles têm ouvido, mas não querem ouvir. Eles têm olhos, mas não querem ver. E a palavra, ela nos diz o seguinte: quando você se dobra a uma imagem de escultura, você se torna como uma delas. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, e tem mãos, mas não apalpa. Quando você se dobra a algo que não é Deus, mas é um amuleto, você se torna como um deles. Quando você crê em um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho da nova ordem mundial, é o evangelho que estão pregando sem Cristo, é o evangelho sem arrependimento. Quando você crê num evangelho sem arrependimento, você se torna como eles. Falso, mentiroso, idólatra, buscando as coisas da carne e não do Espírito. Quando nós aceitamos um evangelho que não é o evangelho de Cristo, nós nos tornamos como eles. O evangelho de Cristo, ele precisa ser anunciado. Mas para que o evangelho de Cristo nos atinja, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele comece a fazer uma limpeza. E a maior limpeza é tirar espíritos malignos, mas principalmente
a religiosidade do nosso coração. Nós precisamos de amuletos para Deus agir. Tire os amuletos. O reino da graça foi aberto. Não é porque eu mereço, não é porque eu posso, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar salvação. Enquanto eu não entender esse evangelho, eu serei escravo de mercadores. Enquanto eu não entender esse evangelho, eu penso que eu poderei comprar uma bênção. Não pode. Eu posso ser enganado, mas eu não tenho a bênção de Deus. Então é necessário abrir o coração. Jesus, Ele está dando um ensinamento contra a religiosidade. Jesus não está ali para amaldiçoar uma figueira. Muitas vezes nós não entendemos por que Jesus passa por uma figueira e diz: você é maldita. Porque ela representava a religiosidade. Era bonita, frondosa, mas não tinha frutos. Nós não podemos ser uma igreja bonita, frondosa, mas sem frutos. Nós não podemos ser religiosos, bonitos, frondosos, mas sem frutos. Amargurados, tristes, angustiados, cheios de mágoa, de ressentimento, cheio de ódio, e dizendo: eu não perdoo, e vamos indo de mal a pior. Porque cada vez que nós negamos o amor de Cristo, cada vez que nós negamos o perdão de Deus, nós vamos indo de mal a pior. Da maneira que você perdoa, você é perdoado. Jesus dá um ensinamento. Jesus disse: olha para o templo, ali é casa de oração, mas estão fazendo dali o mercado. Jesus não condenou o templo, Jesus condenou o nosso culto, o tipo de culto que nós estamos fazendo. Não há culto sem arrependimento, não há libertação sem arrependimento. Nós aprendemos a jogar a culpa no diabo. O diabo isso, o diabo aquilo, e fazemos filas de libertação. Nós temos que voltar ao evangelho do arrependimento. O evangelho diz se arrepender. Só eu pequei. Só eu pequei. E quando eu sei que eu sou um pecador, eu chego diante de Deus e me arrependo. Ficou fácil essa igreja mercenária que nos diz: o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, e os crentes vão para casa tranquilos, sossegados, porque o diabo fez tantas coisas. O diabo faz tantas coisas. Eu digo que o espírito humano é pior do que o diabo, porque ele trabalha com o espírito humano. Se nós formarmos a igreja como a igreja é na sua essência: arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Esse era João Batista. E Jesus pergunta: o que ele prega é dos céus ou é dos homens? Se eu falar que é dos céus, todos vão me condenar dizendo: por que você não crê se é dos céus? Se eu falar que é dos homens, então eu estou em contradição, porque ele é um profeta. Então nós temos que saber que tipo de evangelho nós estamos buscando. Jesus, em libertação, Ele age com autoridade e nos dá essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Tira fora do templo toda barraca, tudo aquilo que não pertencia ao culto, virou as mesas e diz: vós estáis livres pela minha palavra. Não é pelo cerimonial, não é pelo sacrifício que se fazia no templo. Vocês estão livres pela minha palavra. Agora, se nós temos ouvido e não estamos ouvindo, se temos olhos e não estamos vendo, nós vamos
como cegos, carregando ou atrás de uma multidão que não sabe para onde vai. São cegos guiando cegos. Nós estamos vivendo um tempo de cegueira espiritual. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer abrir os nossos olhos. Como começa a libertação? Somos atormentados por espíritos imundos. Somos atormentados por espíritos que vêm nos atormentar. Concordo plenamente. Mas qual é a legalidade? Falta de perdão, ganância, falta de amor, vaidade. Tudo que o espírito humano, ele vai permitindo para que o inimigo trabalhe. Quando você orar, fale com Deus. Quando você orar, fale com Deus. Tenha fé em Deus. Não tenha fé em amuletos, tenha fé em Deus. Os amuletos não vão te ajudar em nada. Não existe água do Rio Jordão, não existe vassoura que vai limpar a tua casa, não existe nada disso. Existe o poder do Espírito Santo de Deus. Se nós não buscarmos o verdadeiro Evangelho, nós nos tornaremos um templo de mercenários. E Jesus, Ele entra e condena tudo isso. E Ele diz para Jeremias: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E Jeremias era profeta de Deus. E ele diz: clama a mim. Me busca, Jeremias, porque eu vou te ensinar. Eu vou te falar coisas que você não sabe. Eu vou te direcionar onde muitos não estão te direcionando. O Espírito Santo de Deus, Ele continua agindo. Ele continua falando. O Espírito Santo de Deus, Ele continua convidando. A sabedoria, ela clama pelas ruas: vinde, venha buscar, venha ouvir. E o Senhor nesta noite, Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua maneira de crer, a tua maneira de servir. Permita o Espírito Santo fazer a obra. Permita a palavra entrar em teu coração. Hoje eu vou falar com Deus: Senhor, mas eu preciso perdoar meu irmão. Senhor, eu preciso perdoar fulano, eu preciso perdoar ciclano. Senhor, eu quero perdoar, eu libero. Senhor, aqueles que me fizeram mal, aqueles que falaram contra mim, eu perdoo, Pai. Senhor, eu quero entrar na tua presença e ter acesso à tua presença. E a palavra é: da maneira que você perdoou, você é perdoado. O Senhor quer falar com você nesta noite. Clama a mim e responder-te-ei. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Jesus, Ele dá um ensinamento. Jesus não falou: olha, desça ao Rio Jordão, pegue água. Jesus não falou: faça isso ou faça aquilo. Jesus disse: creia em Deus. Ah, mas tem muitas pessoas que precisam disso, mas estão precisando de algo que está errado. Estão precisando de algo que não funciona. Estão buscando porque tem um costume errado. Tem um costume errado. Tem uma tradição errada. Você tem acesso ao trono da graça. Jesus, Ele abriu, Ele rasgou o véu do templo. E Ele disse: agora, através do meu Filho, você tem acesso a mim. Fale comigo, me busque. Não precisa de amuletos. Não se deixe enganar pelo falso evangelho. Não se deixe enganar. Você tem um acesso direto. O que é necessário? Vir ao coração contrito.
Libertação começa no arrependimento. Arrependimento. Senhor, eu não deveria ter respondido daquele jeito. Senhor, eu me exaltei, me perdoa. Senhor, me ajuda a controlar, Senhor, as minhas emoções. E o Senhor vai te dando sabedoria. O Senhor vai te direcionando. Você tem acesso ao Pai. Fale com o Pai nesta noite. Tudo o que pedirdes em meu nome, meu Pai que está nos céus vos dará. Hoje Jesus está lá nos céus, junto à direita do Pai. Ele já cumpriu. E ele diz: órfão não vos deixarei. Deixarei o Espírito Santo. E Ele intercederá por vós. Quando você não sabe orar, Ele ora com você. Ele te ensina a orar. Ele te ensina a orar. Ele está junto de você. Ele está dentro de você. Peça libertação, peça cura. Peça para que o Senhor tire todo pensamento contrário. O inimigo tem trabalhado hoje com palavras. Com palavras. Com narrativas. E vamos recebendo narrativas. E vamos aceitando como se verdade fossem. Mas o Espírito Santo, Ele vai abrindo os seus ouvidos. Ele vai dando o dom de discernir o que serve do que não serve. Só pelo dom do Espírito Santo nós podemos discernir o que é bom e o que é mal. Só pelo Espírito Santo nós podemos agradar a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. Deixa Ele trazer ao teu coração aquilo que você precisa perdoar. Não diga que quem perdoa é Deus. A palavra não nos ensina isso. O mundo nos trouxe essa narrativa. Eu não sou Deus para perdoar. A palavra nos ensina, da maneira que você perdoa, você é perdoado. Mas a narrativa do mundo é: não perdoa, você não é Deus para perdoar. Quem perdoa é Deus. É uma narrativa mentirosa. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Da maneira que eu perdoo, eu sou perdoado. Libere pessoas. Você não precisa andar com elas. Você não precisa conviver com elas. Mas você não precisa carregar esta mágoa, esse ressentimento, esta dor, esses pensamentos que toda hora te atormentam. Você não precisa. Libera. Libera. E comece a falar com Deus. O Senhor nesta noite, Ele traz libertação. Há pessoas que não estão conseguindo dormir. E não conseguem dormir por quê? Por causa dos atormentadores. Vamos orar, expulsar esse atormentador. Se você continuar no mesmo processo, amanhã ele volta, e volta 7 vezes mais. Aprenda a libertação. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos dou. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos trazer libertação. Fale com Deus nesse momento. Entra. Se há algo que você precisa liberar, você não precisa ir na pessoa, mas libera agora. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu não quero andar mais com essa pessoa, não quero conversar com ela, mas eu perdoo. Senhor, eu não quero mais trazer a lembrança dela. Eu não quero mais dessa lembrança do que ela me fez. Senhor, todo momento essa situação volta ao meu coração. Eu libero agora. Não me interessa mais. Senhor, eu não quero saber o que essa pessoa vai fazer, o que ela está fazendo. Eu libero. Eu preciso da tua bênção. Libertação. O Senhor nesta noite quer te libertar. O Senhor quer libertar você de opressores, de espíritos malignos, de espíritos perturbadores, do medo, da angústia, da depressão. Tudo isso, nós jogamos a culpa no diabo,
no inimigo, mas é o nosso coração que precisa de limpeza. É o nosso coração. Não permita ser levado por um falso evangelho que não leva você ao arrependimento, à confissão dos seus pecados, à busca do perdão de Deus e à liberação de perdão. Senhor meu Pai, Senhor, estamos diante de Ti. Todas as vezes que eu me examino, Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Por isso, Senhor, todas as vezes que eu elevo a minha voz em oração, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados. Eu não sou digno da Tua graça, eu não sou digno do Teu amor, mas eu peço, Senhor, pela Tua misericórdia, nos perdoe nesta noite, Senhor. E todo atormentador, todo espírito maligno, tudo aquilo que não provém de Deus, saia e não voltes mais. Não voltes mais. Em nome de Jesus, eu ministro que esta noite, se você não dormia, vai ter uma noite de paz e de alegria. Você crê nessa palavra? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.